E a Laura vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O nosso preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo, ditado por Joana de Ângeles. E é a página 24. O repouso é necessário para o corpo e para a mente. Tem cuidado, porém, a fim de que ele não se te converta em ociosidade, em preguiça. É justo que ao trabalho suceda o refazimento de energias, através da variação de atividade ou do repouso, do sono. As muitas horas de descanso, todavia, violentam o caráter moral do homem e desarticulam as fibras e músculos orgânicos destinados ao movimento, à ação. Repousa, pois, o tempo suficiente e não em demasia. Joana nos fala do repouso, né, da preguiça. E aí eu fui no Livro dos Espíritos procurar a lei do trabalho. O que os espíritos nos falam justamente sobre o contrário, né, sobre o trabalho. E aí eu vi que na questão 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Ou seja, quanto mais a gente quer, mais trabalho nós teremos. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Eu achei isso importantíssimo. Porque muitas vezes, principalmente as mulheres, né, dizem: eu não trabalho, não faço nada. Não. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de um idoso. Enfim, existem, ser voluntário, né, aqui na Casa Espírita, isso tudo é trabalho útil, sim. E como a Iraci falou sobre a depressão, o trabalho é um forte combatente à depressão. Ou seja, se eu estou entrando num estado depressivo, vou caçar um trabalho, vou procurar o que fazer. Porque, afinal das contas, tinha aquele velho ditado, né? A ociosidade, como é que é? A mente vazia, oficina do diabo. Exatamente. Quanto menos a gente faz, quanto mais ócio a gente tem na nossa vida, mais besteira a gente pensa. Então, o trabalho é fundamental para todos nós. E Joana nos traz realmente esse lembrete. Descanso, sim, é necessário, mas não em demasia. E outra coisa interessantíssima, por que o trabalho é imposto ao homem? É um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Ou seja, quanto mais nós trabalhamos a nossa mente, mais nós evoluímos, mais nós desenvolveremos a nossa inteligência. E sobre o repouso, o que os espíritos nos dizem? Que o repouso é necessário, sim. E qual o limite do trabalho? O limite é o de cada um. E Deus nos dá essa liberdade. Eu não quero fazer nada, é o meu livre-arbítrio. Mas isso não é bom para nenhum de nós. E aí fica o recado de Joana: não vamos cair na preguiça, nem no ócio, faz mal à saúde. Uma boa palestra a todos. Jesus, amorável mestre e amigo, que nos acolhe na tarde de hoje, onde viemos buscar de Ti, Senhor, as Suas bênçãos. Joana de Ângeles, veneranda amiga, mentora incansável, a Ti pedimos que nos traga a clareza dos pensamentos e que também envolva e inspire o nosso amigo querido, Éder Andrade, nos estudos que ele preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus.
Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo Jesus possa permanecer junto a nós por hoje, agora e por todo sempre. O assunto que a casa nos pede para falarmos é como reparar o mal cometido através da prática do bem. Tarefa bastante complexa, porque nós, infelizmente, somos criaturas extremamente acomodadas mentalmente e só nos convencemos do que deveríamos estar fazendo quando a dor bate à nossa porta. Isso dito pelos espíritos. Ontem, estudando o Evangelho, nós encontramos várias passagens aonde companheiros espirituais que deixaram grandes depoimentos com Allan Kardec procuraram nos mostrar a necessidade da prática do bem, de tal forma que alguns chegam a dizer de forma clara: se vocês desejam fazer aquilo que consideram certo, façam aquilo que eu não fiz. Façam o bem. Está escrito no Evangelho. Nós sabemos que está escrito no Evangelho. Mesmo sabendo, infelizmente, por um comodismo natural do ser humano, nós acabamos dando um passo atrás. E, com isso, adiamos a oportunidade de trabalhar em prol do bem, em prol da nossa melhora interior. Mas acontece que às vezes nós nos deparamos com situações delicadas. Estamos chegando à casa espírita, desejamos promover uma grande mudança na nossa vida e gostaríamos, sinceramente, de dar uma guinada bem certeira, de forma a termos um grande divisor de águas, antes da nossa chegada à casa espírita e pós a nossa chegada. E aí ficamos em dúvida se o que estamos fazendo, se o que estamos nos dedicando, seria exatamente o adequado. Essa pergunta eu me faço com muita frequência. E me reporto ao Espírito da Verdade quando ele disse que fora da caridade não há salvação. Somente a verdade, nada mais do que a verdade, para nos libertar de tantas dificuldades, de tantos erros. Mas às vezes, é incrível dizer isso, mesmo assim, nós ainda somos renitentes. A gente observa, não apenas nessa casa espírita, mas em muitas outras, o convite que as casas fazem as pessoas da assistência para participarem, ingressarem em frente de trabalho, se dedicarem em prol do bem, até como uma forma de se autoajudarem, porque às vezes a gente só consegue corrigir algum erro que nós cometemos através de uma atividade de amor, através do trabalho em prol do próximo, de maneira às vezes até constante. Não esporádica, mas constante. Por quê? Porque aquelas pessoas a quem prejudicamos, aquelas pessoas a quem de alguma forma desviamos o caminho, podem até nem estar no nosso círculo de relacionamento familiar reencarnadas. Às vezes já estão longe, já evoluíram, já ganharam distância, porém nós temos que saldar um compromisso para com a vida. E a melhor maneira é tentarmos fazer pelos outros aquilo que nós deveríamos ter feito por aqueles que um dia cruzamos no caminho e por algum motivo atrapalhamos essa caminhada. Só que, infelizmente, ainda assim, nós somos resistentes, porque é muito comum no atendimento fraterno buscarmos orientação, não uma orientação apenas para encontrarmos a paz, a serenidade, a paz de espírito e a mente tranquila. Buscamos também tentar direcionar a bússola da razão
de forma a encontrar o norte que a espiritualidade nos mostra. E, mais uma vez, o Espírito da Verdade procura nos colocar que a prática do amor ao próximo, a reforma íntima, o trabalho assistencial, são as ferramentas necessárias para a nossa melhora. E, apesar de estarmos ouvindo isso repetidas vezes, porque toda vez que nós chegamos à casa espírita, eu acho que não é só aqui, na nossa também, a gente repete feito um papagaio. Até como uma forma de tentar mostrar às pessoas e convencê-las que se nós desejamos corrigir o mal que um dia fizemos, só existe uma saída, nós temos que fazer a prática do amor ao próximo e do bem. Mas ainda assim, curioso, é que nós somos teimosos e a gente acha que podemos colaborar, mas não há necessidade de nós nos envolvermos com o processo. A gente colabora de forma indireta, faz uma doação, ajuda numa coisa, ajuda noutra, mas nós não saímos do nosso ponto de conforto para nos movimentarmos em favor daqueles que precisam. Dizem que o que a gente faz nos trabalhos dos bastidores da casa espírita não deve ser comentado, a não ser quando ele tenha um cunho educativo. No trabalho de desobsessão, o qual eu tenho tido a oportunidade e a graça de participar, eu tenho visto coisas tão surpreendentes que às vezes eu saio não apenas mais instruído, mas cada vez mais assustado. Porque o número de companheiros que batem à porta da desobsessão pedindo ajuda é imenso. Mais da metade não tem noção nenhuma que ali se encontram. A outra metade tem um número grande de companheiros que sabiam perfeitamente o que deveriam ter feito e não o fizeram. E, para nossa surpresa, eu tive a oportunidade, acredito que a espiritualidade não vai me censurar por conta disso, de doutrinar um companheiro de uma casa espírita que se encontrava junto a nós para esclarecimento. E ele narrou de maneira clara, com tamanho bom senso, que me deu vontade de gravar e tocar aqui para todos ouvirem. Quando ele disse claramente: eu trabalhava na casa espírita, eu sabia do que deveria fazer e não o fiz. Me recusava a me envolver com as tarefas porque achava que não tinha muito a ver comigo. E agora, infelizmente, eu estou aqui, me sentindo como um fracassado, pedindo ajuda a você, para encaminhá-lo a algum tipo de acolhimento, para que ele pudesse ser ajudado. E quem sabe, talvez, a espiritualidade pudesse dar espaço a ele, para, na espiritualidade, fazer algo que ele já poderia ter começado no plano físico. Na hora que ele falou isso, eu gelei. Porque eu pensei, meu Deus, a gente está aqui, quase que com uma bola de cristal, tentando encontrar os possíveis caminhos para reparar as faltas que nós cometemos. E nós temos um testemunho dessa natureza que nos toca profundamente, aonde um companheiro que desencarnou, que frequentava a casa espírita, ele não era alguém que estava visitando a casa esporadicamente, era trabalhador. E ele, por acaso, não se envolvia como deveria. Não é dizer que ele não vestisse a camisa, talvez até tenha vestido, mas eu questionei a ele o seguinte: foi falta de fé? Ele falou: eu não sei lhe dizer. Eu só sei que, curiosamente, é como se eu estivesse ali,
mas a doutrina não estivesse entrado dentro de mim. E aí eu fico me questionando, porque a gente às vezes se dispõe, procura fazer o que está ao nosso alcance, e nesse autoquestionamento nós encontramos na fila do atendimento fraterno pessoas que se queixam por coisinhas desse tamanho e pessoas que se queixam por coisas imensas. Algumas pessoas se queixam por coisas que eu passei ontem, e outras se queixam por situações que eu não saberia como resolver. E a gente vai tendo depoimentos e depoimentos que nos surpreendem, que nos esclarecem e que nos consolam. Porque muitas das vezes a grande dificuldade nossa é por onde começar. E nós chegamos à conclusão, pelos depoimentos que escutamos, que não importa por onde você comece, o importante é que você faça. Faça o que estiver a seu alcance. Não é necessário o indivíduo ter conhecimento profundo da doutrina. É necessário que o indivíduo abra o coração e se disponha a ajudar quem precisa. E muitas das vezes nós colocamos muitos obstáculos porque nós não queremos nos envolver com determinadas situações. Por uma série de questões, até vaidade mesmo. O indivíduo não quer se expor a determinadas situações. Com isso, dificulta. Por quê? Porque você já poderia estar se doando, você poderia estar servindo, você poderia estar colaborando, e no momento em que você se dispõe de coração aberto, algum companheiro espiritual da casa, ao perceber a sua sinceridade nas suas palavras, nas suas colocações, se aproxima de você. E quando você menos imagina, você tem um companheiro espiritual ao seu lado, que resolveu lhe apoiar naquilo que você faz, para que você possa fazer melhor, para que você possa atingir o objetivo, para que você possa esclarecer as pessoas, fazer com que as pessoas desçam de cima do muro da dúvida, para arregaçarem as mangas e trabalharem de fato em favor do próximo, que a gente saia dessa posição de contemplação ou de vir para a casa espírita somente para receber passe, receber boas influências. Está na hora de arregaçar as mangas, já recebemos boas influências demais. Está na hora da gente deixar de lado um pouco a nossa dor e pensar que existe alguém que sofre mais do que a gente. Porque se nós estamos aqui, viemos, a dor existe, mas não é tão forte que nos impeça de vir até aqui. Por quê? Porque existem aqueles que não vêm porque a dor da perturbação não permite, que a dor do desespero não ajuda. Se nós buscamos a luz, é porque nós temos condições de chegar até aqui. Então está na hora de parar e pensar o seguinte: o Cristo, ao escolher os trabalhadores, escolheu homens doutorados, que me consta não. Joana de Ângeles escolheu um professor primário. Emmanuel escolheu um homem que só tinha o primário. Pessoas com primário. Nenhum deles tinha capacitação para sair falando como Chico Xavier saiu e Edivaldo também. Os espíritos protetores capacitaram os médiuns para o trabalho. Eles não precisaram fazer cursinho de capacitação para se preparar para fazer divulgação do trabalho. Eles foram escolhidos, aceitaram a missão e, com o passar do tempo, foram se capacitando automaticamente por intermédio da mediunidade. Mas nós não. Quando eu digo nós, estou me incluindo também. Por quê? Porque também sou osso duro de roer, sou resistente, ponho muita dificuldade. Mas hoje, à medida que nós vamos fazendo uma releitura da nossa realidade, fazendo uma releitura dos estudos doutrinários, nós vamos vendo que existem muitas formas de nós ajudarmos. Mas quando nós escolhemos muito, acabamos não começando em nenhuma delas.
Então, que a gente possa se dispor a trabalhar. Essa casa tem várias frentes de trabalho. Eu acredito que, embora tenham muitos trabalhadores, sempre vai existir espaço para mais um. Agora, as pessoas precisam acreditar, precisam se dispor. Por quê? Porque o chamado, muitas das vezes, ele já está acontecendo há muito tempo. A gente demora a sair daquela posição em que nós nos encontramos e chegar para o dirigente da casa, estendendo a mão para ajudar a trabalhar, não para estender a mão pedindo ajuda. A ajuda sempre existirá, mas quando nós nos dispomos a servir, curiosamente, a ajuda, ela funciona de uma maneira mais interativa. Quando nós estamos trabalhando em favor do próximo, também estamos sendo ajudados. Então, um curioso, já que eu desejo reparar o mal que eu cometi com o bem, à medida que eu estiver fazendo o bem para reparar o mal que eu cometi, eu também estarei sendo ajudado. Então, se existe essa via de mão dupla, existem duas possibilidades ao mesmo tempo. Deus está reparando o mal e está sendo ajudado. Não há possibilidade de só uma. Porque às vezes a gente quer reparar o mal, mas se esquece que para reparar o mal que cometemos para alguém, em algum lugar, em algum tempo, em alguma data passada, ou nessa encarnação mesmo, nós também temos que nos ajudar, porque as nossas mentes se encontram entrelaçadas pelas ligações fluídicas e pelas vibrações. É muito difícil perdoar sem que o indivíduo ofendido também não te perdoe. Essa relação de mão dupla entre ofensor e ofendido, ela tem que ser uma relação mais interativa. Às vezes a gente sofre na pele essa reparação. Para conseguirmos o perdão daquele a quem um dia ofendemos, vamos ter que sofrer na pele mais ou menos um pouquinho que seja da ofensa que nós cometemos, até para que a gente possa dar o devido valor. E quando nós escutamos os depoimentos dos companheiros que se manifestam no trabalho de desobsessão, contando as histórias possíveis e imagináveis, e você está vendo aquilo, ouvindo, o dia que talvez eu tenha a possibilidade de mentalmente ou ver, eu acho que aí o medo vai aumentar mais ainda. Porque eu saio não impressionado no mau sentido, impressionado no bom sentido. Quase como se dizendo para mim mesmo, meu Deus, eu já devia estar aqui há muito mais tempo. O tempo que nós perdemos por não compreender a importância de ajudar aqueles que necessitam é um atraso muito grande. A gente perde muito tempo. Por quê? Nós colocamos milhões de desculpas. As desculpas mais possíveis e imagináveis para poder servir em nome do Cristo, em nome da casa espírita, em nome de Joana de Ângeles. Vamos tentar ajudar aqueles que precisam e vamos ajudar, porque nós também estaremos sendo ajudados. Vamos deixar de lado as nossas dificuldades, as nossas mazelas e vamos tentar fazer alguma coisa por alguém. Tem pessoas que elas têm uma dificuldade enorme de se adaptar. E com isso, elas não conseguem entrar numa linha de comando, onde você tem uma direção de uma casa e você tem os setores, as frentes de trabalho, existe uma hierarquia. E nós temos que aprender a respeitar essa hierarquia, porque a responsabilidade de dirigir uma casa espírita é muito grande. Às vezes as pessoas criticam muito, porque a casa é grande, porque existem muitas frentes de trabalho, existem muitos problemas. Mas troque de lugar com aquelas pessoas que dirigem, que vocês vão ver a grande dificuldade que é administrar um conjunto heterogêneo de pessoas que pensam de forma diferente, mas cujo objetivo seja único: fazer a prática do amor ao próximo, ajudar aquelas pessoas necessitadas. Como há pouco eu brinquei aqui com ela, falando que com o preço de um ovo de Páscoa, você compra mais ou menos umas 10 caixas de bombom.
Então, cada pessoa que pensaria em dar um ovo dá 10 caixas. É só chegar na loja americana e vai ver que um ovo, mais ou menos, que eu daria para um sobrinho, um afilhado, está numa faixa X. Então, com aquele valor, eu compraria 10 caixas de bombom garoto, aquelas pequenininhas, e vou doar para o necessitado, como eu estivesse dando para um afilhado, para um sobrinho. Tem que ter uma boa vontade na coisa. Não é fazer simplesmente pelo fato de fazer. Por quê? Porque se nós desejamos nos modificar, a gente tem que desejar o sentimento que passa por intermédio do ato que nós fazemos. Porque não é simplesmente você ajudar, colocar uma colaboração no envelope e botar na caixinha. Isso me faz lembrar que na Idade Média, muitos de nós fizemos doações para a Santa Igreja, a qual provavelmente fiz parte, e acreditando que nós estaríamos comprando a salvação ou comprando uma indulgência para a remissão dos nossos pecados. E hoje nós descobrimos que nós não podemos comprar a consciência tranquila. Isso é uma conquista que diariamente fazemos no momento que nós pensamos na dificuldade do próximo. Mas nós temos os nossos problemas. Sim, temos os nossos problemas. Nós não vamos deixar de ser quem somos. Mas num determinado momento vamos ter um gesto altruísta, vamos deixar de lado o homem velho e vamos tentar ser pessoas melhores quando nos unimos em favor do bem. Ninguém vai melhorar de uma hora para outra. Mas se nós não fizermos um esforço, aí esse processo de melhora vai se arrastar mais ainda. Imaginem o depoimento que eu comentei com os companheiros aqui, que nós tivemos chance de escutar, de um trabalhador da casa espírita, que veio para me dizer que ele estava numa condição em que ele sabia que era resultado da omissão dele. E eu não sabia o que dizer para o homem. Por quê? Porque ele me pedia ajuda por intermédio do médium. O que eu vou dizer? Ele sabia o que ele deveria ter feito. Então, na hora eu comecei a conversar com ele, no sentido de tentar... Foi falta de fé, meu amigo? Não, não foi falta de fé. Então, o senhor pode ser ajudado, mas que o seu exemplo nos sirva de estímulo. Porque, às vezes, nós somos um pouco de São Tomé. A gente tem que ver para crer e ainda por cima tocar ali para ver se de fato é real, não é? Não basta. A gente precisa desencarnar para poder ter certeza que é daquele jeito. Precisamos então ir mergulhar e bater com a cabeça no fundo do poço, não é? Para realmente descobrir que existe um fundo nesse poço. Todo esse trabalho, toda essa dedicação, todo esse estudo, o trabalho do Espírito da Verdade, o trabalho que Chico Xavier desenvolveu, o trabalho que Divaldo Pereira Franco desenvolve, para exortar a todos a uma mudança interior, a uma reforma íntima, a prática do amor ao próximo, a gente vai duvidar e vai chegar ao extremo de deixar que as coisas caiam num marasmo tão grande que chegue a ser irreversível. É lógico que de vez em quando nós temos nossos altos e baixos, mas nós temos casas espíritas onde antigos fundadores da casa, que estão velhinhos já, com seus 85, 90 anos, 50 anos que frequenta a casa espírita, o indivíduo está lá. Já não faz as outras tarefas, mas ele vai, participa dentro do que é possível participar. Por quê? Porque ele acredita que a dedicação dele não é um tempo que está sendo jogado fora, é um tempo que ele está investindo nele mesmo, no seu processo de reforma. Sabe que não vai se modificar de uma hora para outra. A morte do corpo físico não vai transformá-lo em santo, mas vai ajudá-lo num processo de
melhora interior, de forma que quando ele venha desencarnar, quando os olhos do corpo se fechem, os olhos da alma vão se abrir e ele vai encontrar companheiros da própria casa espírita que ele sempre trabalhou e frequentou, inclusive os mentores que estavam ao lado dele e que estarão esperando ele no momento do desencarne. Enquanto que esse outro companheiro que nós tivemos a oportunidade de ver o depoimento, encontrava-se sozinho. Sozinho. É lógico que nós não conhecemos a essência da história, mas o simples fato dele chegar no trabalho, incorporar no médium, dizendo logo de cara, eu sabia de tudo que vocês estão dizendo aqui, eu frequentava uma casa espírita, mas não fiz nada, nem coloquei em prática aquilo que a casa nos convidava. A conversa foi ele que colocou. Eu não perguntei. Ele que me pediu ajuda. E eu disse para ele uma coisa que eu acredito, uma coisa que eu leio nos livros. Se nós desejamos realmente a ajuda a qual aqui viemos buscar, precisamos, em primeiro lugar, ter sinceridade de emoções, no sentido de que o sentimento que nós vamos vibrar corresponde à nossa realidade interior. Pedirmos a Deus, nosso Pai, e os benfeitores dessa casa, que nos encaminhem dentro da própria instituição para sermos úteis. Úteis. Para que o trabalho que a casa se propõe a fazer na região aconteça. Para que eu possa ser um trabalhador da casa e encontre junto à espiritualidade um benfeitor desencarnado que simpatize comigo e que possa estar ao meu lado me estimulando a realizar aquele trabalho em conjunto com os outros. Para que um dia, quando a gente venha a partir desse mundo, a gente reencontre essa turma do outro lado. Porque da mesma forma que essa casa tem essa estrutura, existe o Centro Espírita Joana de Ângeles do mundo espiritual, que é uma instituição bem maior que essa. E aí nós vamos encontrar nessa instituição, que é um hospital, né, as pessoas, os trabalhadores, os médiuns que já desencarnaram, que se encontram lá trabalhando, e provavelmente alguns companheiros que foram acolhidos pela instituição, mas que poderiam ter se modificado e não se modificaram. Por que não se modificaram? Porque não acreditaram. A verdade é essa. Eu acho que, no fundo, a coisa passa realmente pela questão da fé. No sentido de que, se eu acredito, eu faço. Por que você faz? Faço porque eu acredito. Quando nós deixamos de fazer, é porque nós não acreditamos o suficiente. Digamos assim, nós estamos convencidos, mas não estamos convertidos. O dia que nós estivermos convertidos, aí nós vamos fazer. Mas, por enquanto, nós estamos convencidos. O nível de conhecimento e informação que nos chega vai nos satisfazendo, mas nós não temos o alcance de compreensão para entender que diferença fará se nós realmente nos dedicarmos ou simplesmente, meramente frequentarmos a casa. Estou dizendo isso aqui como diria em qualquer outra casa espírita, porque eu percebi que a verdade já está ao nosso alcance há muito tempo. Principalmente no Evangelho, não precisa ser outra obra, está no Evangelho, na parte final de cada capítulo, onde tem um depoimento de um espírito. A gente lê aquele depoimento como se fosse um comentário. Aquilo é um depoimento de verdade, aonde companheiros que na época de Kardec deixaram para nós orientações do que nós deveríamos fazer, e a gente lê como se fosse um romance. A gente não lê aquilo como se fosse uma advertência. Na desobsessão, quando temos a chance de escutar os depoimentos dos companheiros, são advertências.
quase como quem diz, não faça o que eu estou fazendo, porque senão você vai estar um dia no meu lugar. E isso me assusta, por quê? Porque quando nós vamos em busca da verdade, nós nos encontramos a nós mesmos. E muitas das vezes nos encontramos sós. Por quê? Porque você vai encontrar-se consigo mesmo e vai aí se dar conta o quanto você fez para estar na situação que você se encontra. As oportunidades são oferecidas, mas muitas das vezes existe um sentido maior para que a gente possa, de alguma forma, corrigir, reparar, remediar alguma coisa que nós, em algum dia, em alguma encarnação, em alguma existência passada, fizemos. Bom, mas para isso tem que acreditar, sim, da mesma forma, como o que nós falamos há pouco. Se eu não acreditasse, eu não levaria em conta o que o amigo espiritual estava se comunicando por intermédio do médium. Eu diria alguma coisa para ele simplesmente no sentido de apaziguar o espírito do indivíduo. Mas a gente observa que em alguns casos parece que a espiritualidade da casa escolhe a dedo os espíritos que vão se comunicar. Para nos servir a médios que trabalham na casa como exemplo. Por quê? Porque eles podem colocar espíritos que estão passando por um processo muito difícil. Mas parece que a espiritualidade escolhe. Não, manda aquele ali. A história que ele vai contar vai sensibilizar esse pessoal. Vai ser um soco na boca do estômago de alguns. Por quê? Para que as pessoas se toquem. Saiam do seu ponto de conforto. Eu sei que eu não terei condições de fazer tudo aquilo que eu gostaria. Eu não terei condições de realizar as fantasias que me passavam na cabeça na época da juventude espírita. Porque eu participei de grupos jovens, na época, no Allan Kardec. Mas eu sei que se eu tiver sinceridade no meu desejo de trabalhar em prol do bem, eu conseguirei, de uma maneira consistente, realizar alguma coisa, conseguirei tocar alguém em algum lugar, conseguirei sensibilizar pessoas, de maneira que essas pessoas se mobilizem e façam alguma coisa por elas mesmas. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, para nos modificarmos. Depois, se tivermos a consciência dessa responsabilidade, estender essa ajuda aos outros, para aqueles que desejarem se modificarem. E é o que a casa nos oferece. Por intermédio dos convites, a casa está convidando os companheiros a saírem um pouquinho da posição de conforto que todos nós nos encontramos e colaborem, participem, estimulem o seu próprio desenvolvimento, porque existe uma diferença muito grande daquele que sai dos bancos da assistência e se dispõe a trabalhar, se tornando um médium, um trabalhador, um elemento que participa daquelas pessoas que visitam a casa, são visitantes, frequentam, tomam um passe, gostariam que acontecesse muita coisa, mas não acaba acontecendo nada. Está nas nossas mãos. Depende só da gente. A espiritualidade está sempre ao nosso lado, se dispondo a nos ajudar. Agora depende de cada um de nós, até onde nós desejamos ir. Que nesse momento a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer a oportunidade desse encontro, essa confraternização de paz e de luz. Pedindo aos benfeitores dessa casa que abençoem a todos, encarnados e desencarnados, e que a paz do Cristo Jesus permaneça junto a nós, hoje, agora e por todo sempre. Uma boa tarde a todos.